Vamos ao vivo para todo Instagram. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Bom, para quem não sabe, essa semana toda nós estamos dedicando a fazer algumas lives para mostrar para vocês o caminho, a possibilidade de se tornarem terapeutas de casais, né? Para aqueles que querem estar na trincheira, para aqueles que querem ajudar outras pessoas, mais do que isso, para aqueles que querem aprender a lidar melhor com com o marido, com os filhos, com a esposa, com funcionários, com o patrão, com tudo. Para aquelas pessoas que querem amadurecer, para todo mundo que quer encontrar um sentido na vida, nós estamos fazendo essas lives com alguns dos meus alunos, né? Alunos que fizeram a imersão, que vai acontecer agora sábado, dia 22, e que depois participaram da mentoria, né? E hoje eu tenho o prazer de poder chamar uma amiga que há muito tempo vem fazendo um trabalho fantástico. Fantástico, absolutamente fantástico. Mas que tem um testemunho ainda mais tremendo. Porque é o que vários de vocês me perguntam assim, Jorge, mas e quando eu não consegui fazer com que o meu casamento desse certo? Às vezes eu não consegui restaurar, seja por uma coisa ou outra, eu não consegui fazer com que o meu casamento fosse restaurado. Ainda assim, eu posso encontrar sentido em ajudar outras pessoas? Ainda assim, eu posso tentar reparar a minha biografia, ajudando outros casais, ajudando outras famílias? Eu posso fazer parte disso? Será que não seria uma grande hipocrisia? E aí é que tá. Quero mostrar para vocês que é completamente possível a partir de um testemunho real e que muda todas as coisas. Vou chamar aqui minha amiga Ana Flávia. Certo? Para nós podermos bater um bom papo. Deu certo? Aê! Olá! Minha amiga, como estão as coisas? Tudo Tudo bem? ótimo, e você? Deixa eu pôr um filtro aqui para dar uma melhorada. Pronto. A mulher tem dessas coisas. Mulher tem dessas coisas. Normal. Homem que não pega muito bem ficar aí botando Não, filtro, não, né? não fica bonito de blush. Né? Não fica bom, não fica bom. Uma pena, uma pena. Minha amiga, que prazer imenso poder falar contigo. Prazer é o meu. Prazer é todo meu. Eu sei o quanto. Bom, eu te conheço, eu sei da tua vida, eu sei do teu testemunho, eu sei da sua luta e eu sei o quanto os seus pacientes são gratos por todo o seu trabalho. Eu já cansei de postar testemunhos de pacientes seus aqui nesse Instagram. Já Graças a cansei de Deus. falar o quanto você tem entregado para o mundo, o quanto você tem feito, mas eu queria que também as pessoas te conhecessem. Né? Eu queria muito que as pessoas te conhecessem. Ah, já chegou seus pacientes, é tudo. Eles não Tudo perdem puxa nada. Ai, minha saco, terapia, é né? tudo puxa saco. Tudo puxa saco. Conte-me tudo. Conte-nos da sua vida, abra seu coração, por Vamos favor. lá, vamos lá. Inclusive, eu fiquei pensando, né? Ontem eu te perguntei o que que eu falo, né? Recomendações do que a gente vai falar. E eu confesso que eu não dormi à noite, porque eu fiquei pensando quanta coisa para falar, Sim, quanta coisa para falar, sim. né? Porque começa pelo meu testemunho, porque o meu testemunho foi né? É difícil falar sobre ele justamente porque eu tinha esse receio. Poxa, eu não restaurei, como é que eu vou falar meu testemunho? O que as pessoas vão achar disso? Como é que eu vou ser terapeuta se eu não restaurei meu casamento, né? E eu tenho dado palestras, principalmente na igreja, graças a Deus, e eu começo falando, né? Eu começo falando assim, vou começar com polêmica, né? Sou especialista em restauração de casamento e não restaurei o meu casamento. Mas, né, por que eu tô aqui? Como é que eu cheguei até aqui? Perfeito. E aí eu vou voltar um pouquinho para, né, até porque todo mundo me pede meu testemunho e eu ainda não abri, né? Eu falo para os pacientes, mas eu nunca falei abertamente sobre tudo. E, e aí eu começo contando que eu fazia terapia com uma psicóloga. Eu fiz terapia por 7 anos. Amo minha psicóloga, sempre amei. Mas eu tinha vários problemas. Tive depressão pós-parto, tinha ansiedade, tinha depressão. Eu tenho um diagnóstico de distimia, então eu tenho que tomar remédio para sempre. Sim. Mas eu fiz esses 7 anos de terapia com essa psicóloga que eu sempre amei, mas eu não via melhora.
não via, né? Lógico, você Perfeito. tem pequenas melhoras, mas não via uma mudança de vida. Perfeito. E aí, essa minha psicóloga começou a ter aula com o Ítalo. E aí começou a me falar do Ítalo nas sessões. Falou, Ana, você vai gostar, segue ele. E o Ítalo naquela época, isso já faz muitos anos, né? Naquela época estava começando a fazer live diária. E Sim. aí eu comecei a assistir. Quando eu vi de paciente, eu tinha virado aluna, né, do Ítalo. E eu falo, hoje em dia eu já não compro mais tanta coisa dele, mas na época, se ele vendesse cocô, eu comprava cocô, né? Tudo, tudo. Eu entrei nesse mundo de um jeito. E aí, o que eu entendi a partir disso? Que a minha psicóloga, Camila, ela só começou a me ajudar de verdade quando ela colocou Deus na roda, né? Quando ela começou. Chamou ele pro jogo. Exato. E aí, realmente, eu tive uma mudança de vida. E aí, nesse caminho, fiz a certificação do Italo Marcilli, fiz a pós de psicologia clínica e do nada, né? Eu falo assim, quando as pessoas me perguntam por que você virou terapeuta de casais? O que aconteceu? Hoje eu sei, eu precisei passar por tudo isso para entender que nem casar eu casei de verdade. Essa parte eu não sei nem se eu te atualizei, né? Eu fui casada, só que acho que eu já contei que eu fui casada, só que foi com um padre fake. Sim. Né? Então, mas eu precisei passar por tudo isso para descobrir que o meu casamento não tinha existido, Sim. né? E ainda assim, eu tive vontade de lutar por ele, mesmo assim, mesmo o meu casamento não tendo existido. Então, quando chega aquelas perguntas típicas, né? Por que lutar, né? É bem interessante, porque eu não tenho obrigação nenhuma, vamos dizer assim, Perfeito. de lutar. E aí eu conto, fiz o. Deixa eu voltar, né? Quando eu sou melancólica, então é difícil, né? Porque eu quero falar tudo nos detalhes. Quando eu separei, o que eu ouvia de todo mundo? Vai viver sua vida, você é nova, você tem uma filha, né? A Sofia era pequena, hoje ela tem 10 anos. Vai viver sua vida. Eu namorei 3 pessoas. Só que eu sentia aquele vazio de quando eu chegava em casa, né? Aquela coisa. Não só namorei, como causei bastante também. Sim. E aí eu comecei a fazer. Primeiro, comecei a te seguir, porque o Ítalo em algum momento marcou. Sim. Aí eu falei, deixa eu ver o que esse cara tem para falar. A princípio, não curti, né? Falei, tá querendo ser o Ítalo, né? Normal. Não gostei, porque eu era completamente apaixonada pelo Ítalo. Falei, não gostei, mas continuei. É o Ítalo da Shopee. Exato, o Ítalo da Shopee. Falei, que ridículo, né? E aí Aí eu comecei a fazer a formação para casais quando você abriu uma das turmas, não foi a primeira, mas para ser uma namorada melhor. Porque eu já tinha seguido minha vida. Sim. Então eu falei, vou ser uma namorada melhor. Mal sabia o coitado que ia tomar um pé na bunda, porque eu entendi tudo ali, né? Deu ruim. Deu ruim. Eu entendi que, na verdade, o vazio que eu tinha, primeiro, era a falta de Deus, o que eu já estava aprendendo ali com as coisas do Ítalo, claro, mas que era esse dever de Estado me chamando, Perfeito. a minha vocação matrimonial me chamando. E aí eu falo, aí eu fiquei do mesmo jeito que eu era com o Ítalo, de comprar tudo do Ítalo, eu fiquei, né, em relação a você. Então, se você vendesse cocô, também eu ia comprar. E aí teve a imersão. Eu tinha feito o eixo do Italo Marcilli. E aí eu fiquei pensando que é interessante falar isso, porque o eixo foi onde eu me converti, né? Eram dois, para quem não viveu essa época, o eixo eram 2 dias de retiro, né? Incrível mesmo. É uma imersão também, e foi ali. E é interessante contar que eu estava na Umbanda, eu estava fazendo iniciação para ser médium na Umbanda. E aí, eu fazendo ao mesmo tempo o retiro e a iniciação da Umbanda. Aí, obviamente, né, cancelei a Umbanda e continuei com Deus. E aí, o que eu acho? Né? Quando eu vi o Imersão, né, o Imersão Terapia para Casais, eu falei, deve ser um outro eixo. Mesma coisa, né? Por aí. Então, por isso que eu pensei em falar isso, porque se vocês têm dúvida, e eu já falei isso para vários pacientes, em todas as imersões que você abre, eu falo,
só vai. Faz a imersão. Não precisa já ter certeza se você quer ser terapeuta ou não. Vai porque, no mínimo, vai mudar a tua vida. A imersão já vai mudar a tua vida. E a gente escuta, né, todos os testemunhos aqui disso. Essa imersão de 10 horas, ela muda a vida. E aí, quando eu vi, eu estava na imersão fazendo, né, como aprimoramento, como, né, eu falo, sou chata pra caramba, então como chata que eu sou, sempre quero mais, chata e melancólica, mais. Fui fazer imersão. E aí eu brinco com todo mundo. Quando eu percebi, eu estava fazendo a mentoria. Juro por Quando eu vi, tava lá. Eu não consigo lembrar esse momento. Ah, você teve um chamado? Eu já tinha tido esse chamado, porque, como eu sempre falo, eu era diretora de marketing. Eu comecei a estudar psicologia para entender e para ser uma líder melhor, para ser uma chefe melhor. Sim. E aí, com as coisas com o necrológio, por exemplo, eu fui entendendo que o que eu gostava era cuidar de pessoas. Não dependia de onde eu estivesse. Onde eu estivesse, eu podia cuidar de pessoas. Então, quando eu cheguei a ser diretora de marketing, que era uma coisa que, inclusive, lá na Umbanda falavam, você vai ser uma alta líder, uma alta executiva, que foi o que acabou com a minha cabeça, né? Porque daí eu foquei no trabalho ao invés de focar no casamento e na maternidade. Quando eu cheguei lá e virei diretora, eu falei, não é isso que eu quero. Perdeu o sentido. Perdeu totalmente. Porque eu não podia ficar com a minha filha, eu não podia cuidar das... Quer dizer, eu até cuidei, né? Os meus liderados lá foram muito gratos a essa época. Eu tenho muitos testemunhos bons de lá também. Mas não estava cumprindo o meu propósito ali. Não era isso. Não era isso. E eu já tinha começado a sua mentoria ali. E aí eu comecei, né? Dei uma bugada. E aí eu lembro nessa... Né, eu tô cortando aqui porque é muita história. Fica à vontade. Mas né, eu lembro de falar com você e perguntar como que eu vou ser terapeuta de casais? Eu não, né? E outro detalhe, né, que eu gosto de falar também, fui eu que traí. Como é que as mulheres vão olhar para mim e confiar em mim? Sim. E querer que eu seja a terapeuta delas se fui eu que traí? Sim. Então, no começo, eu tinha muita vergonha de falar isso. E eu falava, como é que... Daí você sempre fala, né, que o testemunho que arrasta. E aí eu falava, como é que eu vou contar meu testemunho? Primeiro, eu não quero expor meu marido também. Então, eu nunca tinha pedido para ele eu nunca tinha pedido perdão propriamente dito para ele da traição. Então, eu tinha essa crise. Como é que eu vou falar nas redes sociais se nem ele sabe, entre aspas, lógico que ele sabia, né? Mas se nem ele sabe. E aí, com todo o processo, eu aprendi a pedir perdão também, né? E aí eu falo, dentro da mentoria, primeiro na imersão, né? Que foi para mim foi esse segundo eixo, né? Eixo no sentido mesmo de eixo biográfico, né? De se compreender, de se entender, todos os exercícios que você propõe. Eu tenho todos anotados, né, obviamente eu ainda aplico com os pacientes e tenho melhoras muito significativas nos pacientes só com esses exercícios. Né? Então, eu falo, a imersão é ouro ali. Mas na mentoria, o que eu já falei muitas vezes é que não é só, a gente não se capacita para ser terapeuta, você faz a gente virar gente, não é? Eu tenho essa sensação, eu já falei com alguns colegas terapeutas isso, é uma escola de virar gente, né? Sim. A mentoria, essas aulas, né? As quintas-feiras, tanto que a gente, né? É engraçado, quando viram a minha foto chorando no último dia da mentoria, falaram, o que aconteceu? Porque eu fiz questão de postar uma foto com a cara que eu tava, e eu tava descabelada de chorar. E não só eu vi um monte dos nossos colegas também assim. Sim. Porque é uma família mesmo. É isso. Né? É uma família que a gente forma, amigos que vão ficar pro resto da vida. A gente troca paciente, a gente troca figurinha, a gente conversa o tempo inteiro. Né? É muito bom, né? É muito bom. Então, quando terminou a mentoria, né, eu senti uma sensação, aquela coisa de ninho vazio. Né? E agora, como é que eu fico sem as aulas de quinta-feira, de 3 horas de aula? Né? Como é que eu fico sem os ensinamentos do Doc? Como é que eu vivo sem isso?
Mas graças a Deus, eu, né, depois, você me convenceu, primeiro, que o meu testemunho seria a minha luta, e é isso que eu escuto muito, né? As pessoas me veem lutando e entendem isso, né? Entendem que a minha terapeuta não precisa ter restaurado o casamento para me mostrar esse caminho, até porque a gente demora também para entender que a restauração não é do casamento, né? É a nossa restauração. Isso. Não é o casamento é só o pano de fundo, né? É só o pano de fundo, não é. Então hoje eu tenho muito mais testemunho de conversão do que de restauração de casamento, vamos dizer assim, né? É aquele negócio, né? Se a gente não pode salvar as duas almas, pelo menos uma delas Exato, precisa exato. ser. Isso para mim, essa fala, né? Eu fiquei, por isso que eu não consegui dormir, porque são tantas falas que ficam ressoando na minha cabeça, né? Que essa é uma delas, né? Vamos salvar uma alma, vamos começar por você. E aí depois, e eu sempre falo isso, né? Se a gente conseguir salvar seu marido ou sua esposa, no caso, eu tenho atendido bastante homem, bem legal. Né? É muito legal. Inclusive, eu tenho 2 grupos de apoio, um feminino e um masculino. Que legal. E é muito legal, porque no começo o masculino ficava fechadão, né? Não falava muito. E agora eles estão que estão, então tá muito legal. Até os meninos estão aí, eu já vi alguns deles aí. Então eu falo, se não der para. Se a restauração, a volta do seu cônjuge é a cereja no bolo, né? E hoje eu falo assim, de todo o meu coração, eu falo isso na igreja, eu falo isso para todo mundo, eu falo nas redes sociais. As pessoas me perguntam, né? Mas você ainda quer restaurar seu casamento? Eu falo, eu quero querer o que Deus quer de mim. Não me importa. Como né? que Eu muda? quero a conversão do meu marido? Quero. Rezo todos os dias por isso? Rezo. Mas se eu vou ter ele de volta ou se eu não vou ter, eu juro, não pode jurar por Deus, mas eu juro que não faz diferença. Não Isso que é o mais legal de tudo, não faz diferença. Né? E não é porque eu não me importo com ele. Não, é porque eu quero querer o que Deus quer de mim. Eu não sei o que Deus quer de mim. Né? Então, quando as pessoas falam, por que que você virou terapeuta? Eu entendo que foi um chamado mesmo. Sim. Né? Foi um chamado. Eu fui, não sabia muito bem o que eu estava fazendo. E aí eu falo para todos os meus pacientes que me perguntam também, devo fazer, devo ir? Eu falo, vai. Porque aí tem a sua parte, né, da sua generosidade de pegar a gente pela mão mesmo. Eu já fiz 1 milhão de mentorias na minha vida, porque, né, até como marqueteira eu fazia muito. E eu nunca tive um mentor que nem você, que pega realmente pela mão e que conhece a gente e que reza pela gente. Né? Mesmo. Eu sei, eu sei, né? E a Thaís reza pela gente, isso também é muito comovente. Lá no grupo mesmo, né? Eu fiquei encantada no começo, como um reza pelo outro, né? Um puxa uma Ave Maria ali, todo mundo vai. E vamos fazer vigília de oração pela Thaís, vamos fazer vigília de oração pelo Doc, vamos fazer vigília de oração pelo Francisco. É uma coisa que eu não vi em nenhum lugar na minha vida. E eu tenho, né? Eu sou velha, eu tenho 20 anos de marketing. Tudo bem que era um cenário completamente diferente, mas eu não vi. Então eu falo para as pacientes, né, para os pacientes, tem alguns que já fazem a sua mentoria e eu falo simplesmente vai. Primeiro, faz a imersão, vai que vai, sem medo, porque vai ser bom para você, não tem como não ser, vai ser bom. E depois entra na mentoria. Daí muitos falam assim, mas eu não tenho dinheiro. Eu falo, não importa, vai. Depois a gente depois a gente corre atrás. Né? Deus vai provendo a gente. Deus vai. Eu também aprendi com a mentoria e com essa nova profissão. Pensa, eu saí de um salário de 20 pau. Eu era diretora de marketing numa empresa grande. Eu tinha benefícios, eu tinha bônus, eu tinha tudo. Né? Eu era diretora mesmo de marketing e vendas de uma empresa grande de energia. E eu meio que larguei tudo e hoje eu aprendi a viver pela providência de Deus mesmo. Imagina o ensinamento disso também. Sim. O que isso me forja também. Sim. Exige
coragem? Exige. Mas aí tem outra coisa que eu também aprendi com você, que é que quando a gente dá o nosso sim para Deus, todo o resto vem em acréscimo, né? Todo o resto. Então, também isso, né? Uma coisa que eu repito muito, que eu também aprendi com você, foi que quando você entende que você não pode nada mesmo, que tudo vem de Deus, aí fica mais fácil, porque A vida ganha um hack, né? Você fica, vai, já que eu não preciso, não é que eu não preciso fazer nada, mas se vem de Deus, por que me desesperar, né? exato, exato. E isso é muito louco, né? Porque ninguém fala isso pra gente. Ontem eu dei uma palestra na minha eu faço catequese, eu voltei, né, eu me reconverti, e eu faço catequese de adulto. E aí eu ontem dei uma palestra, porque tem muitos casais, porque o padre obriga quem as crianças estão na catequese infantil, ele obriga os pais a fazer a catequese de adulto. Gostei desse padre. Não é? Eu adoro ele. Eu falo que ele deve seguir vocês também. Você e eu. É ótimo. É a mesma linha de trabalho. E aí tem muitos casais. Então eu fiz uma palestra. Eu pedi licença para os catequistas para fazer uma palestra sobre casamento. E aí, hoje de manhã, o catequista falou, Ana, que bom que você fez essa palestra, porque a gente não ouve ninguém falando isso. A gente não ouve, mesmo dentro da igreja, Sim. a gente não ouve as pessoas falando sobre a importância do casamento para a santidade. A gente não ouve falar sobre, né? Ele falou, não acredito, você faz terapia, você fala de Deus? Eu falo, eu só falo de Deus, é a única terapia possível. É. E ainda tem gente que me fala, mas você não acha que se você não falasse de Deus, você teria mais sucesso? Eu falo, não sei fazer assim. Não sei fazer, não Boa saberia resposta. fazer assim. É uma boa resposta. Não conseguiria, né? E por que para mim fez tanto sentido ser terapeuta pela sua mentoria, né? Eu já tinha feito a certificação, óbvio que também tem toda essa parte de Sim. Deus, mas você fala isso, fala coisas pra gente, né? Por exemplo, às vezes você não vai ter o que falar pro teu paciente, porque isso é uma insegurança, né? Poxa, eu não né? Eu brinco. Quando eu comecei a ser terapeuta, eu era estagiária. Porque eu tive 20 anos de marketing, mas eu não tinha nada de terapeuta. Então eu ficava insegura. O que eu vou falar? E se a pessoa estiver lá surtando, o que eu falo? E você fala pra gente, simplesmente fala, eu estou aqui. E aí eu começo a ver na prática que realmente é isso. A pessoa tá lá, eu já peguei ideações suicida. E o que eu faço? Eu tô aqui com você. É isso. É isso, né? Mas se você se você vai fazer uma psicologia, por exemplo, uma faculdade de psicologia, eu duvido que algum professor fale isso para você. Eles vão te falar para aplicar a técnica Y, X, e não falam o básico, que é fala para a pessoa que você tá lá, fala que você tá rezando por ela, reza com ela, né? Esteja de verdade ali, né? Esteja ali. Isso eu falei ontem na catequese também, e todo mundo ficou assim, presença? Nossa, nunca tinha ouvido falar, né? Umas coisas assim que, por isso que eu falo, eu buguei, né? Ontem pensando no que falar aqui, porque são tantas coisas, mas no fundo é uma coisa, né? Se eu pudesse resumir, seria colocar Deus em cima, no meio, né? Em todos os Tudo. lugares, em tudo. Aquela coisa, eu não sei se você lembra, a gente fez juntos a terapia do Ítalo Marcilli presencial em Brasília. Lembro. E eu acho que foi lá que ele te falou aquela coisa do você ser absurdamente misericordioso. Obsessivamente Obsessivamente foi lá. misericordioso. Ele falou: tem um cara aqui que é obsessivamente misericordioso. E toda vez que eu não tô sendo misericordiosa, eu penso em você, Que bom. né? E eu tento ter com os meus pacientes, e até né, nos grupos de apoio, aqui no. Né, a gente aprende isso com você. Se eu, que não sou um terço do DOC, se ele consegue responder todas as caixinhas, eu não vou conseguir? É lógico que eu vou. Então eu respondo, eu sou incansável, assim.
né? Em responder, atender, me mandar áudio. Eu fico atendendo, não pode nem falar isso porque as pessoas Sim. abusam, mas eu fico, né? É assim, eu atendo de graça, assim, é aquilo que você fala, né? É meio sacerdotal. Se não tiver ninguém controlando o dinheiro, a gente vive só de amor, né? Não, eu não precisaria receber para o que eu faço É. hoje. De verdade, eu não precisaria. É que eu preciso, mas eu não precisaria, né? Porque é assim, a gratidão que eu tenho por essa profissão. E tem outra, né? Hoje eu fico com a minha filha. Uhum. Ela tá aqui, né? Antes, imagina como diretora de marketing em São Paulo. O dia todo fora. O dia todo fora, eu não via minha filha. E por isso que eu tive depressão pós-parto, Sim. né? É meio óbvio, mas ninguém me falou isso na época, né? Você precisa estar com a sua filha. Sim. Alguém tinha que ter me falado isso, né? Você precisa estar com a sua filha. Mas Falar ninguém uma me coisa. falou. Eu lembro de eu falar isso para uma paciente uma vez e ela falou assim, falou que foi como se fosse uma virada de chave, né, na cabeça. Uhum. Eu falei, da mesma forma como a sua filha precisa da sua presença, você precisa da presença dela. Porque você é mãe. Exato. E a mãe sem a presença do filho, ela perde o sentido, Exatamente. né? Exatamente. E hoje eu sou tão mais feliz, mas tão mais feliz, mas tão mais feliz. Teve um áudio que ficou bem marcado lá no meu grupo de apoio que eu mandei para elas. Eu falei, olha, eu tô mandando esse áudio para vocês só para dizer que eu não tenho motivo algum para estar feliz, né? O marido fora, com OM, minha Tudo filha dando com errado. ele, não comigo, as contas tudo batendo aqui na porta. Não tenho motivo algum, mas eu sou absurdamente feliz, porque Deus me faz ser assim. E eu escutava das pessoas que o meu mau humor era crônico. Eu tinha mau humor crônico Sim, distímica. Você ia ficar para para sempre infeliz. sempre. Te falaram, é certeza que o psiquiatra te falou isso. Sim, sim. E tem isso também, né? Hoje eu passo com profissionais também da Sim. mentoria. Então é outra vida. Eu passo com o Dr. Mauro, que eu amo e que eu indico ele todos Nossa, os dias. fenômeno. Assim, todos os dias eu indico ele e as pessoas me agradecem assim, porque ele faz o diagnóstico, um bom diagnóstico e uma consulta, né? Então assim, eu não tenho palavras para descrever o que é essa mentoria na vida das pessoas. É assim, a sua generosidade, a sua entrega. E eu falo para os meus pacientes, e é engraçado que eles vêm, né? Ah, Ana, você acha que eu levo jeito para ser terapeuta? Eu falo, se você tem essa vontade, só vai, né? E também nada é definitivo, você pode mudar no caminho, mas eu tenho certeza que você não vai mudar, porque o Doc vai te pegar pela mão e vai te levar para esse caminho, né? E todos que fazem me agradecem depois por essa, né? Por esse empurrãozinho, que é o empurrãozinho que você me deu também, né? Você falou, só vai, atende, só faz, só dá o teu Começa, né? testemunho, vamos embora né? E vamos fazer. E aí eu tô aqui, já faz 2 anos que eu faço só isso, né? Já não trabalho mais com marketing. Às vezes eu tento pegar um freela, mas não aparece. O que eu vejo muito como resposta de Deus também, para tipo, larga o marketing, sabe? Deixa o marketing aí. Então, eu só tenho a agradecer, Doc, Que bom. porque assim, o que a gente não vive para ser feliz, né? Mas no cumprimento do meu dever, eu encontrei a minha felicidade. E eu só encontrei o Isso é cumprimento muito do meu forte. dever por causa daquele formação para casais lá atrás. Isso que você falou agora é muito forte, minha amiga, muito. Porque eu vou até fazer uma coisa aqui que você, como diretor de marketing, vai saber o tamanho do tiro do pé que é isso, né? Mas assim, dá pra viver de terapia, de ser terapeuta de casais, dá pra pagar as contas, dá, enfim, mas vai, de vez em quando pode ser que você passe por apertos, pode. Vai resolver a sua vida no sentido de que vai resolver seu casamento, vai resolver os filhos, não Maybe vai. not. Mas é isso, assim, a sua vida, você falou uma frase que mexeu comigo, né? Eu até me emocionei um pouco aqui agora que você falou assim, vou mandar essa mensagem aqui para falar para vocês que eu tenho todos os motivos do mundo para ser infeliz. E vou só esclarecer esse ponto aqui para quem não entendeu quando a Ana falou, ela tem distimia. Distimia é um diagnóstico psiquiátrico de que ela vai ser cronicamente infeliz pro resto da vida. A distimia é o mau humor crônico. Ela sempre vai ser mal-humorada e triste e isso não tem solução.
Isso é o entendimento da psiquiatria sobre diagnóstico de distimia. Então você pega uma pessoa que a vida tá tudo dando errado, que tem um monte de desafios assim catastróficos, o marido tá fora de casa com outra pessoa, a filha dela que ela queria que tivesse lá não tá em casa, tá lá com a outra pessoa. Sim. Ela se sente roubada de si mesma. É, tudo, literalmente, igual você falou, as contas batendo. Você largou um emprego de 20 mil e você tem um diagnóstico que já te condena a ser, até o último dos dias da sua vida, infeliz. Sim. E você vira e fala, eu estou feliz. Assim, Muito. entendeu? É isso, assim. A mentoria não é pra ganhar dinheiro. Não, E por mais que possa parecer um tiro no pé, eu não sou vendedor de curso. Eu já falei isso muitas não. vezes. Eu não sou vendedor de curso. Eu tô falando isso porque, minha cara, a mentoria, ela é uma forma que eu encontrei de fazer com que a minha voz, que eu sei que não vai durar muito, continue sendo propagada, sabe? E quando eu vejo testemunhos como o seu, eu falo, então o caminho tá certo. Pode ter certeza. Então o caminho tá certo. Porque quando a gente pega uma vida muito certa, muito ajustada, tá tudo muito bonitinho, muito redondinho e a pessoa tá feliz, que bom, bendito seja Deus. Mas e quando tá tudo errado, É sabe? fácil ser feliz de frente pra praia, né? É muito fácil. Com o maridinho do lado, indo É na missa muito junto. fácil. O maridinho com um tanquinho trincado, tomando, sabe, assim, nem uma caipirinha, tomando um suco de laranja ao seu lado, de frente pra praia, sabe? Com a conta recheada de dinheiro, é relativamente fácil ser feliz assim. Sim. Agora, a verdadeira felicidade, ela precisa ser testada no fogo, e mais no fogo do que a sua eu não conheço, né? Sinceramente, eu não conheço. Então, quando você fala pra mim assim, eu sou grata pelo que eu tenho e eu sou feliz sendo terapeuta de casais e eu acredito nisso. Nessa hora eu tenho certeza de que, graças à misericórdia de Deus, o caminho está correto. Sim. Sabe? O caminho está certo. Não por mim, eu sou um salafrário desgraçado e eu nunca escondi isso de ninguém. Mas o caminho está correto, Uhum. sabe? Sim. Você está apontando para Deus, está no caminho certo. Então, eu sou muito grato por terem almas como a sua. Tem um monte de paciente seu aqui falando, minha vida mudou por causa da Ana, minha vida mudou por causa dela, minha vida foi completamente transformada. É que o Thiago, ele usa uma frase que eu vou repeti-la ad eterno, até o último dos dias da minha vida eu vou repetir essa frase. Nós temos o privilégio de assistir Sim. o milagre da primeira fila. Sim. Sim, eu repito isso também depois que eu ouvi ele falando. Eu falo, vira e mexe, eu tenho muitos testemunhos de quem está restaurando e fica grávida. Gente, tem preço isso? É uma vida, né? Cara, isso não tem preço. Tem como eu ser triste? Não tem. Não tem como eu ser triste quando eu recebo essa notícia. Mesmo que o casamento ainda esteja um cocô. Eu vejo essas pessoas, essas mulheres, né? E, cara, Deus está mandando, Deus está confirmando isso pra gente, né? De que a gente está no caminho certo, eu não tenho dúvida disso. Né? Lógico que a gente sempre tem dúvida, né? Você mesmo, eu já vi você falando isso. Será que eu estou fazendo isso? Será que é certo isso que eu estou fazendo? Falando para as pessoas. Porque, né, outro dia você falou isso com o Douglas. O que a gente pede para os pacientes chega a ser cruel. É É cruel. cruel. Cara, você vai lutar pelo seu casamento, mesmo você estando mais ferrado que. E sim, estamos no caminho certo. Olha a crueldade. Eu te peço para você vir dar o seu testemunho publicamente, falar que você é uma terapeuta de casais que não conseguiu restaurar o seu casamento, que você foi a causadora do mal no seu casamento, que tudo deu errado a partir das suas mãos e que você ainda jogou fora um emprego de 20 mil reais. O nosso marketing ele é 100% ao contrário, é um negócio que não faz nenhum sentido aqui. As pessoas, eu fico imaginando um diretor de marketing, que é a posição que você ocupava, eu fico imaginando esse diretor de marketing assistindo essa live, e sem o entendimento Falando, é que a gente fala louca, sobre né? Deus. Ele fica assistindo e fala assim, que psicologia reversa é essa? Que não faz nenhum sentido esse negócio. Ele deve pensar, deve ter uma técnica neurocientífica É, por trás. deve ter alguma técnica mirabolante, porque não é possível. Ou isso eles são retardados de estar fazendo esse negócio. Mas é concretamente isso, né? É só isso mesmo. É só Exato. isso, É né? só isso. E sabe uma coisa que só para finalizar, que ontem me veio muito na cabeça? A Hum, gente se encontrando no céu, todo mundo. Eu, você, espero, Thaís, os terapeutas, espero. tudo, a gente vai fazer uma festinha lá. Né? Eu sou muito visual e eu consegui ter essa visão assim. Tem coisa melhor? Não tem. Não tem.
eu só quero, né, que esse dia chegue, Vai né? Que a acontecer. gente se encontre lá no céu e os nossos pacientes e é isso, é para isso que eu vivo hoje. É isso aí. É essa a esperança que nos move. A verdadeira Uhum, esperança, né? é Essa isso. Você tem toda a razão, minha amiga. Eu gostei dessa imagem. Eu vou me apegar mais a Não é ela. Eu gostei. boa? Ontem eu fiquei. Uma vez eu escutei alguém dizer isso, que o, o desejo do homem ele precisa ir amadurecendo, o desejo do ser humano precisa ir amadurecendo. O desejo baixo é quando eu desejo ser feliz, pura e simplesmente. Eu quero ser feliz. É um desejo tolo ainda, porque ele ainda não entendeu. A gente começa a amadurecer quando a gente fala, não, eu quero o céu. Aí você começou a amadurecer. Mas a verdadeira maturidade é assim, eu quero o céu para todo mundo que eu conseguir ajudar a chegar lá. É isso, Esse é o verdadeiro é desejo. isso. Essa é a verdadeira felicidade. E que bom que você encontrou isso, minha amiga. Fico muito Amém. feliz. Não pelas minhas palavras, mas sobretudo pela vontade de Deus e pela Amém. misericórdia dele. Obrigado. Obrigada a Obrigado por você tudo. pela sua vida, pelo sim da Thaís, pela sua generosidade, pelo seu exemplo e por estar sempre por perto, sempre ajudando todo mundo. Né? Os meus pacientes também são todos apaixonados por você Que bom. e não tenha nunca dúvida de que você está no caminho certo, apesar dessa dúvida, às vezes eu sei que aparece, né? Sim. Mas estamos levando gente para o céu, se Deus continuar permitindo. Amém. Obrigada, Amém. viu? Estaremos juntos Amém. lá. Com Deus, minha amiga. Fique Beijo, com tchau, Deus. Um tchau. beijo grande. Tchau, tchau.